Gravada. Bom dia, gente. Boa tarde, boa noite, né? Para quem vai ver essa aula gravada. Essa aula é a continuação da primeira aula que eu dei de Brasil colonial. Então, por isso que eu vou fazer uma revisãozinha aqui com vocês, né? Da outra aula. Então, na outra aula, basicamente, eu falei sobre o Brasil pré-colonial, que é aquele período de tempo, né? Entre 1500 a 1530. Que é aquela época que Portugal não estava muito assim interessado aqui no Brasil. Então a gente ficou assim sem essa imposição muito forte de Portugal. Então essa época também era marcada pela exploração do pau-brasil, né? E os indígenas que faziam essa retirada do pau-brasil e a mão de obra era livre. Então eles retiravam esse pau-brasil, eles levavam até os portugueses e os portugueses levavam ali até a Europa. Então, também se tinha a ausência de um caráter colonizador efetivo, né? Então, eles não tinham ali a vontade de realmente iniciar uma colonização no Brasil, né? Então, realmente ali entre 1500 a 1530 a gente chama de Brasil pré-colonial, porque ainda não se tinha uma formação assim mais forte de colônia, né? Então, por isso que a gente delimita ali como Brasil pré-colonial esses primeiros 30 anos, né? Aí agora a gente vai entrar realmente no Brasil colônia, né? Que começa ali a partir de 1530. Deixa eu passar aqui o slide. Antes, eu vou fazer 2 exercícios com vocês que eu acho que ia ser legal, né? Eu achei que ia ter mais gente aqui, mas aí não veio muita gente, mas aí eu vou falando a resposta aqui, e aí eu vou justificando as outras respostas por que elas estão erradas. Aí vamos lá, a questão é da Unimontes de 2012. O período compreendido entre 1500 e 1530 é denominado pela historiografia tradicional de período pré-colonial. Entre as características desta época, é incorreta elencar, né? Então, alternativa é falsa. A alternativa A, a fundação de feitorias e a exploração do pau-brasil. Essa tá certa, né? Porque a gente sabe que nesse período ali, a atividade econômica que se tinha ali era basicamente a exploração do pau-brasil, né? E as feitorias eram entrepostos comerciais onde ficavam os portugueses, né? Então, eles ficavam ali esperando os indígenas levarem esse pau-brasil, de lá eles embarcavam para a Europa. Então, a alternativa está certa. Aí, a segunda alternativa, a B, o envio de expedições guarda-costas para a defesa do litoral. Isso realmente existiu, porque como a gente tinha um litoral brasileiro muito grande, era difícil, assim, vigiar. Então, se tinha algumas embarcações, que né, eram chamadas de expedições guarda-costas, que elas percorriam o litoral para tentar proteger ali o Brasil de invasões estrangeiras, né? Depois a gente vai ver mais para frente que isso não foi muito bem sucedido, mas realmente é verdade. Tinha embarcações ali guarda-costas para defender aqui o Brasil de algum tipo de invasão. Aí, alternativa C, a presença de franceses contrabandeando o pau-brasil. Essa alternativa também é verdadeira, porque os franceses, eles, quando se teve ali a divisão do Novo Mundo entre Espanha e Portugal, outras nações, principalmente os franceses, eles ficaram bastante insatisfeitos com isso. Então, eles ali, eles tinham uma certa... Eles eram mais amigáveis, podemos dizer assim, com os indígenas. Então, eles tinham uma relação melhor. Então, acabava que os indígenas levavam para eles também para o Brasil, eles contrabandeavam e levavam também para a Europa. Então, sim, se tinha, assim, registro de contrabando do pau-brasil por parte dos franceses. Então, a alternativa também está correta. E na alternativa D, a fundação de vilas e cidades e a introdução da escravidão, né? Não, tá errado, porque isso aí só vai acontecer ali já na época do Brasil colonial mesmo, ali depois de 1530. Então, a alternativa tá falsa. Então, a D seria a alternativa ali, certo, né? No caso, errada, mas ali a D seria a alternativa. Deixa eu passar aqui. Aí vamos aqui para a próxima questão, que é da Unesp de 2012 também. Nas primeiras 3 décadas que se seguiram à passagem da Armada de Cabral, além das precárias guarnições das feitorias, apenas alguns náufragos e lançados atestavam a soberania do rei de Portugal no litoral americano do Atlântico Sul. Só para explicar um pouquinho sobre a questão do lançados, né? Inicialmente, aqui quando começou a colonização do Brasil, Portugal tinha um costume que eles pegavam pessoas, né, para eles considerados indesejáveis, né, como desafetos da coroa, criminosos, ladrões, e eles mandavam essas pessoas, né, lançavam essas pessoas para as colônias, né, o Brasil era uma das colônias de Portugal, então se tinha, assim, alguns registros de
desafetos ali de pessoas da margem da sociedade portuguesa que eram enviados para o Brasil ou para outras colônias de Portugal, né, eram despachados por lá, por isso se usa esse termo de lançados, então realmente ocorria isso. Aí agora vamos realmente para a questão. No processo de ocupação portuguesa do atual território do Brasil, as primeiras 3 décadas que se seguiram à passagem da Armada de Cabral podem ser caracterizadas como um período em que a. Portugal não se dedicou regularmente à sua colonização, pois estava voltado prioritariamente para a busca de riquezas no Oriente. Realmente já é uma alternativa correta, né? A gente sabe ali que nos primeiros 30 anos Portugal já estava mais interessado no comércio de especiarias. O Brasil, para ele, ainda não era ali uma alternativa ali de negócio, eles não viam um potencial ali até então no Brasil, então realmente eles ficaram mais focados no comércio das especiarias. A alternativa B, né, a gente já sabe que o resto é errado, mas eu vou dar uma explicadinha, prevalecer nas atividades extrativistas, que tinham por principal foco a busca e a exploração de ouro nas regiões centrais da colônia. Isso a gente sabe vir bem depois, né, na parte quando a gente vem em ciclo do ouro, então ainda não é nesse período ali do Brasil pré-colonial. Aí a C. Portugal estabeleceu rotas regulares de comunicação, interessado na imediata exploração agrícola das férteis terras que a colônia oferecia. Então, também está errado, né? Como eu até mesmo falei, Portugal ainda não tinha noção desse potencial econômico, assim, das terras brasileiras. Então, realmente, ainda a alternativa ali, nesse período ali do Brasil pré-colônia, Portugal ainda não estava interessado né, nessa exploração agrícola. Então, a alternativa também está falsa. A D. Prevaleceram as disputas pela colônia com outros países europeus e sucessivos episódios de invasão holandesa e francesa no litoral brasileiro. Parte da alternativa está correta, porque realmente outros países ficaram assim, bastante satisfeitos que essa divisão ali tinha sido feita só entre Portugal e Espanha, eles ficaram de fora desse processo de colonização das novas terras, né, que foram descobertas. Realmente, né, se tem registros de invasões de franceses, ingleses, mas dos holandeses aí já é caracterizado mais na parte da economia açucareira, a invasão holandesa, que a gente vai tratar depois. Então, por isso que a alternativa está errada. E na E, Portugal implantou fortificações ao longo do litoral e empenhou-se em estender seus domínios em direção ao sul, chegando até a região do Prata. Não se tinha, assim, fortificações de fato, se tinha ali as feitorias, as dispersões guarda-costas, mas não, digamos assim, fortificações mesmo, de fato, ao longo de todo o litoral. Sem contar também que ele está falando que vai até em direção ao sul, né, ali na região do Prata. E a região do Prata já é a parte da Espanha, né? Que ali é atual Uruguai, Argentina, então a alternativa também está errada, ok? Agora vamos para aqui, para a introdução da matéria. Então vamos lá, o que fez Portugal, que até então estava ali mais voltado ali para as especiarias, não estava dando ali muita bola para o Brasil, o que fez eles mudarem de ideia, né? O que deu esse estalo assim para eles? Bem, o primeiro fator foi que o declínio do comércio de especiarias, né? Porque até então Portugal tinha um monopólio ali no comércio de especiarias, então eles lucravam bastante com isso. Mas depois outras potências europeias também passaram a participar do comércio de especiarias, então a rentabilidade, né, que Portugal se tinha ali daquele comércio caiu bastante. Então, o que era uma atividade muito lucrativa para eles há tempos atrás, né, naquele momento ali já de 1530 já não era mais. Então, Portugal já tinha, né, esse negócio, nossa, a gente precisa encontrar uma outra atividade, né, que vai trazer rentabilidade econômica para a gente. Também, né, se tinha, como eu já citei até antes, que as outras potências europeias também já estavam ali interessadas aqui na nossa terrinha aqui, né, brasileira. Então, realmente, Inglaterra, França, eles estavam ali de olhos ali, então Portugal já pensou, nossa, a gente precisa se impor mais ali para realmente botar nossa soberania ali sobre aquele território. As expedições guarda-costas não conseguiam, né, proteger a colônia de invasões efetivamente, porque você pensa, se tinha uma embarcação aqui, mais para baixo, aqui na região sul, se os franceses vinham, um exemplo, invadir ali pela região nordeste, não tinha como eles chegarem a tempo, né, para barrar ali os franceses. Então, realmente, eles não conseguiam proteger de maneira efetiva a costa brasileira, porque o Brasil é um país muito grande. Então, realmente, a alternativa está certa. E aí, como eu já tinha falado, os franceses realmente, né, nesse período aí do Brasil pré-colonial, eles contrabandeavam mesmo para o Brasil.
E também na América Espanhola, outra coisa que instigou ali a curiosidade deles, que eles ficaram pensando, será que realmente tem? Porque eles tinham encontrado metais preciosos, né, na porção ali da América Espanhola. A gente sabe que Portugal só vai encontrar bem depois, mas eles tinham encontrado ali. Então Portugal ficou pensando, nossa, será que nas terras brasileiras também a gente vai encontrar? Então, eles ficaram com essa curiosidade, assim, também, para ver se realmente, será que eles iam também ter essa sorte dos espanhóis? Então, foi esse algum dos motivos, né, que levaram ali Portugal a realmente começar a colonização do Brasil. Aí a gente, vou pontuar aqui, como primeiro passo para a colonização, que foi a missão colonizadora de 1530, que foi comandada pelo Martim Afonso de Souza, né, que ele era um navegador português, e aí o rei de Portugal da época, né, designou esse navegador para trazer até o Brasil, né, uma missão colonizadora. Então eles, cerca de 400 ali portugueses, eles vieram aqui para o Brasil, né, e quando eles chegaram no Brasil, eles fizeram algumas expedições para adentrar um pouco do interior ali do Brasil para ver se eles achavam alguma coisa interessante. Não acharam nada assim a princípio. Então, em 1532, eles se estabeleceram no litoral paulista. Eles fundaram a primeira vila, né, que se tem registro aqui no Brasil, que é a Vila de São Vicente, que hoje é a região atual de Santos. E ali na Vila de São Vicente, eles implantaram o primeiro engenho. Também foi implantado lavouras, né, da cana-de-açúcar e também um pouco da atividade pecuarista. Só que a gente já tem, né, o primeiro problema, porque você pensa. A gente tinha ali São Vicente ali, que foi implantado em 1532, só que e o resto do Brasil, né? A gente ainda tinha uma grande proporção do Brasil ali que ainda não tinha nenhum sinal ali de povoamento. Só que aí também você tem a questão que Portugal, naquela época, né, de 1532, ali por ali, Portugal já não estava, assim, lá muito bem, já estava um pouco, assim, fragilizado economicamente também. Então, eles pensaram em fazer o sistema de capitanias hereditárias, né? E o que era basicamente esse sistema ali que Portugal instituiu? Ele dividia o território brasileiro em 15 faixas de terra, como vocês podem ver aí no slide, e transferiram para a iniciativa privada o direito de administração desses respectivos lotes. Ou seja, Portugal pegou ali pessoas da nobreza portuguesa, mas pessoas que não eram assim tão importantes, a gente podia falar de pequena nobreza portuguesa, pessoas que ainda não tinham uma relevância social tão grande assim, mas eram parte da nobreza, de certa forma. E Portugal concedeu a essas pessoas o direito de administrar esses respectivos lotes, né? E aí se tinha a carta de doação, né? Então esse direito aí de administrar essas terras era por intermédio da carta de doação. Então Portugal cessava o uso de terras ao capitão donatário, né? O capitão donatário seria essa pessoa aí que teria o direito de explorar ali, de administrar a terra. E se tinha também o foral, que eram os direitos e os deveres do donatário, né? Então, recapitulando aí, Portugal cedeu, né, o uso de terras ali para esses capitães donatários, mas ele, assim, a posse da terra continuava sendo da coroa portuguesa. O que eles tinham era um direito de administrar, mas a posse ainda era de coroa portuguesa, certo? Então, Portugal ali cessou o direito do uso da terra aos capitães donatários, né? Esses capitães donatários receberam suas respectivas faixas de terra e eles tinham ali alguns direitos e deveres a cumprir para com a coroa portuguesa. Um desses direitos, né, que eu até deixei em negrito aqui, porque é bem importante cair em provas, inclusive, é o direito de conceder sesmarias, né? O que eram as sesmarias? As sesmarias, você pensa, ali se tinha a capitania hereditária. E dentro dessa capitania hereditária, o capitão donatário, ele poderia conceder uma pequena parte ali da sua terra para uma outra pessoa que ele sabia que teria condições ali de explorar e de administrar a terra. Então, isso poderia sim ser feito. O capitão donatário tinha direito de conceder ali uma parte ali da sua terra para uma pessoa que ele sabia que poderia explorar ali aquele território. Eles também tinham direito à posse vitalícia, então, durante toda a vida, essa terra ali ficaria sob a administração desses capitães donatários e quando eles falecessem, né, provavelmente o seu filho, né, sucederia, né, como capitão donatário, porque era uma sucessão hereditária. Eles também tinham direito de escravizar indígenas,
né? Depois a gente vai falar um pouco mais sobre a mão de obra indígena, mas eles tinham esse direito, né, inicialmente, e também de propagar, né, a fé católica, né, de fazer ali a função ali de difundir a fé cristã aqui no território brasileiro. Eles também tinham que pagar um quinto do lucro à coroa portuguesa. Então, tudo que eles produziam, que eles estivessem tendo algum tipo de rentabilidade, uma parte disso eles tinham que, né, destinar à coroa portuguesa. Eles também tinham o dever ali de exercer a justiça, de fundar vilas, né, até para ter esse povoamento, e também de instituir e de arrecadar impostos, né? Ou seja, eles poderiam criar novos impostos, né? Arrecadar, e também esses impostos deveriam ser dados também à coroa portuguesa. Só que, né, esse sistema de capitanias hereditárias, assim, não foi realmente, assim, um sucesso, porque se teve vários problemas com isso. Então, Portugal, vendo que só o sistema de capitanias hereditárias não estava dando muito sucesso, eles decidiram por implementar um novo sistema que era chamado de governo geral. Esse governo geral, né, poxa, por que Portugal ali decidiu implantar isso daí? Para centralizar a administração da colônia. Porque você pensa, ali na capitania hereditária, os capitães donatários, eles tinham ali certa autonomia. Isso também já era algo que não agradava muito a coroa, né, essa certa autonomia deles. Então, a coroa já também queria dar uma centralizada ali nessa administração. Então, por isso foi instituído o governo geral. E por que as capitanias hereditárias falharam, né? Além dessa vontade da coroa de realmente centralizar ali o poder. Isolamento, as capitanias eram muito distantes umas das outras, era difícil ali a comunicação. Se tinha também, né, a luta contra as tribos indígenas, né, que realmente não aceitavam, porque você pensa, uma pessoa estranha vinha ali e impor que aquele território a partir de agora era dela, e também impor que você seria um escravo. Realmente é uma coisa que, né, ninguém iria aceitar. Então aí você tinha também esse problema. A falta de recursos, né, os capitães donatários não tinham, assim, recursos para defender o território brasileiro de invasões, então nesse período também as invasões continuaram sendo um problema, então foi mais um dos motivos que pesou ali para Portugal decidir pelo governo geral. E os resultados desiguais entre as capitanias hereditárias. Enquanto você tinha algumas capitanias como Pernambuco e São Vicente que estavam dando mais certo, outras capitanias não estavam dando assim esse mesmo sucesso. Então acabava tendo um motivo ali de insatisfação, né? Porque o capitão Donatário saiu de Portugal, veio para cá, né? E mesmo assim não obteve sucesso. Então já acabava desagradando também alguns capitães donatários. Então ali foi uma das razões ali que impulsionaram Portugal a implantar um sistema de governo geral. Mas as capitanias hereditárias elas iam continuar sendo mantidas, tá? Não é porque não estava, né, tendo lá aquelas coisas que ia acabar. Continuou sendo mantida, só que ali você ia ter ali a figura do governador geral, né, como um apoio, né, como uma centralização ali do poder da coroa portuguesa. Os capitães donatários estariam subordinados à autoridade política do governador geral. Então, ou seja, quem estaria ali, né, como eu tinha falado, que eles tinham certa autonomia antes do governo geral, a autonomia já ia diminuir bastante, porque eles estariam submetidos ali à representação da coroa portuguesa, que era o governador geral, né. O que os governadores gerais, né, tinham como função, né, justiça, né, então prover ali das situações ali do direito, do judiciário, arrecadar impostos também para Portugal e também para defender o território. Inicialmente, né, nesse sistema, foi designado que a capital seria a cidade de Salvador, né, que a gente conhece hoje como Salvador, mas na época Salvador era parte da capitania hereditária da Baía de Todos os Santos, né. Então a capital aí seria Salvador, a primeira capital do Brasil. Agora, falando um pouquinho da economia açucareira, né, a gente vai introduzir ali a economia açucareira. Eu decidi começar pela economia açucareira porque, basicamente, ela foi a principal fonte de renda desses primeiros anos aí da colônia. Isso não quer dizer, isso não anula
as outras atividades também que a gente tinha no território. Então, a gente não tinha só a plantação, né, de cana-de-açúcar. A gente tinha também outras atividades, como a pecuária, as drogas do sertão, mas nenhuma delas era tão rentável como a economia açucareira, né? E também a gente vai ver depois que a economia açucareira gerou vários episódios também relacionados aí a ela, como as invasões holandesas, que a gente vai ver posteriormente. Então, por isso que a gente dá um certo enfoque ali para a economia açucareira, ok? Então, vamos lá. Por que levou os portugueses a pensar ali, poxa, vamos plantar açúcar? Por que eles tiveram, né, essa atitude, né? Então, primeiramente, né, os portugueses já tinham experiência com a plantação da cana-de-açúcar. Os portugueses já plantavam cana-de-açúcar em outras colônias, né, no litoral da África e também no arquipélago de Açores. Então, eles já tinham ali uma certa experiência com a plantação da cana-de-açúcar. Eles também já tinham observado que o clima do Brasil parecia favorável para esse tipo de plantação. Então, isso foi um dos primeiros motivos ali. Segundo, a gente tinha um mercado consumidor crescente na Europa, né? A Europa nessa época ali, mais ou menos aqui, né, simultaneamente já estava passando pelo processo de mercantilismo, né? Eles estavam acumulando bastante riqueza, então eles estavam ali tendo condições de consumir produtos de luxo. E o açúcar era um produto de luxo, né? Porque era raridade. Então eles viram que se tinha um mercado consumidor crescente ali para consumir esse açúcar. Inclusive, né, uma curiosidade histórica, a Rainha Elizabeth da Inglaterra, ela aceitava, assim, né, ficava extremamente feliz quando recebia quando recebia como um presente açúcar, porque o açúcar é um produto extremamente valioso e caro para eles naquela época. Então, realmente, vocês verem a importância que o açúcar tinha ali naquele mercado europeu. Então, realmente, os portugueses pensaram, nossa, se a gente plantar o açúcar, né, produzir esse açúcar, a gente vai conseguir altos lucros, né? Porque o mercado ali tinha um mercado ali potencial para esse tipo de produto. Mas se tinha um problema também, né? Acontece que Portugal, né, não estava lá muito bem financeiramente falando. E para você implantar ali um sistema de plantação da cana-de-açúcar, né, depois dos engenhos, etc., você precisa de um capital inicial para você investir ali nessa atividade. E aí, o que Portugal faz? Portugal se associa com os holandeses, né? Os holandeses, então, eles eram responsáveis por refinar esse açúcar, que era, né, produzido aqui no Brasil, e distribuir para o restante da Europa. Isso a gente vai ver depois que essa relação dá certo, depois a gente vai ter alguns problemas com relação aí a essa associação, mas a gente vai tratar mais para frente quando a gente chegar em invasões holandesas, tá? Mas aí, inicialmente, Portugal resolveu esse problema aí da falta de dinheiro com o apoio ali dos holandeses. A mão de obra era inicialmente indígena, tá? Então, quando tiveram a implantação dos primeiros engenhos, a mão de obra ali era a mão de obra indígena escrava, ok? E o primeiro engenho ele foi fundado ali em São Vicente, né? Como eu falei, em 1532 ali, quando eles fundaram a Vila de São Vicente, eles já implementaram o primeiro engenho, mas não foi um sucesso assim muito, né, assombroso, porque ali em São Vicente o clima já não era tão favorável que nem eles iam perceber como era lá no Nordeste. Então ali não teve assim um grande sucesso, mas eles já tinham implantado ali o primeiro engenho ali na região ali da Vila de São Vicente. Mas realmente onde deu certo, onde fez sucesso, onde realmente começou a ter resultados ali, foi na região do Nordeste, por conta do clima ser mais favorável. Então, a gente vai ver que logo o centro produtor ali, açucareiro, já foi transferido para o Nordeste. Não só pelo clima, por ser bem mais favorável, mas também porque o Nordeste era mais próximo da Europa, então era mais fácil eles, né, pegarem o açúcar dali, né, depois da produção, e distribuírem para a Europa, né, era mais próximo do Nordeste, a Europa era mais próxima do Nordeste, relativamente falando, do que mais para ali para a região de São Vicente. Então, isso também foi um dos motivos, dessa facilidade maior ali no transporte, porque era mais perto, digamos assim. Agora, falando sobre as características ali dessa economia açucareira, quando tiver em prova, eles geralmente vão pedir, diversas provas pedem ali quais são as características, né? Então, é bem importante essa parte.
Primeiramente, vocês vão ver, assim, ouvir falar do plantation, né? O plantation são grandes, né, propriedades de terras ali, que já tinham ali, além da plantação, já tinha ali todo o maquinário necessário ali para obter esse açúcar, né? Latifúndios são grandes propriedades de terra, então a gente tinha extensões enormes de terras, assim, e na mão de uma pessoa só, né? Então, ou seja, a gente tinha uma grande extensão ali territorial para essa produção do açúcar e uma única pessoa que comandava, que era, no caso, o senhor de engenho, né? Então, os latifúndios são grandes proprietárias de terra na mão de uma pessoa só. Também se tinha monocultura, né? A monocultura, por quê? Porque eles plantavam somente o açúcar, eles não plantavam outra coisa. Então, a gente chama de monocultura, porque é a plantação de apenas uma cultura agrícola. E a mão de obra escrava, né? Inicialmente indígena, que a gente vai ver, e depois a africana. E a estrutura, né? Como que era esse engenho de açúcar? A gente tinha a casa grande, que era onde o senhor morava, né? O senhor de engenho e a sua família. A senzala, que era onde, né, os escravos ali habitavam, ali, conviviam. A capela, né, muito também dessa função de difundir a fé católica aqui na colônia, então a gente geralmente tinha uma capela e um padre ali. E a casa de engenho, né, que é onde ficavam as instalações ali que eram destinadas para preparar esse açúcar. Aí, gente, sobre a mão de obra, né, que realmente tem essa discussão, nossa, mas por que os indígenas, né, foram substituídos pela mão de obra escravizada africana, né, por que teve ali nessa troca? Assim, gente, primeiramente, na visão deles, tá, muitas aspas aqui nessa preposição, eles usavam, né, a mão de obra escrava como uma forma de baratear os custos da produção, né, realmente é uma ideia muito, assim, errada, mas realmente era o que eles pensavam, que eles usassem a mão de obra escrava, né, seria uma forma de baratear os custos, né, então por isso que eles optavam por esse sistema tão brutal, mas realmente eles pensavam assim, né, infelizmente. E por que, então, Sabrina, por que eles substituíram a mão de obra indígena pela africana, né? Primeiramente, assim, se tem, assim, a ideia de que, porque os indígenas não se adaptaram ao trabalho, né? Gente, isso tem que ser destacado, porque, tipo assim, óbvio que uma pessoa estava ali no seu território, a pessoa vai ser escravizada, não tem como você se adaptar a uma situação, assim, tão violenta como essa. Então, ninguém realmente se adaptaria, né, a esse tipo de trabalho. Então, eles, né, tentaram usar esse argumento ali para justificar, mas a gente sabe que não era isso, né? Porque não tem como você ali se adaptar a um trabalho tão brutal daqueles. Então, deve ser descartada essa ideia de que os indígenas, né, não se adaptaram ao trabalho, de que eles eram preguiçosos, porque isso realmente é irreal. A gente também tinha ali a produção dos jesuítas, né? Os jesuítas eram ali esses padres missionários que vinham até o Brasil com a função de catequizar os indígenas, né? A gente sabe que, na verdade, eles vinham mais para essa ação de achar que eles tinham aquele anseio civilizatório, né, que eles tinham a missão de levar as civilizações para as populações que eles achavam selvagens, né, então por isso que a gente tem essa proteção ali dos jesuítas, né, então os jesuítas entraram em conflito ali com a coroa portuguesa e acabaram que eles, né, pegaram ali uma parte dos indígenas para catequizar, difundir essa fé católica, né? Então também tem esse aspecto, mas não é assim o principal. O principal mesmo que a gente realmente pode destacar é porque o comércio negreiro era muito rentável. Então a gente tinha traficantes de escravos que eram homens extremamente ricos. Então realmente esse sistema ali, esse comércio, né, tão ali bruto, tão brutal, tão grotesco, mas sim, realmente era um comércio para eles considerado vantajoso, né? Ele tinha uma rentabilidade financeira. Então isso ali foi o principal motivo, né, para eles, né, decidirem por implantar a mão de obra escrava, né? É porque por trás disso tudo se tinha um comércio muito grande. Então era mais uma forma ali de gerar lucros, né? Então por isso que se teve ali a principal razão
por essa substituição ali da mão de obra indígena para mão de obra africana escravizada. Mas, falando assim, né, com essa ideia de que os indígenas não se adaptaram ao trabalho, parece que como se os africanos tivessem se adaptado. Não. Eles tinham diversas formas de resistência, de resistir contra a escravidão, né? Eles tinham ali algumas práticas, né, como uma forma ali de se rebelar contra esse sistema. Então, uma dessas práticas era o aborto, né? Porque a criança ali, filha de escravos, quando ela nascia, ela já era propriedade do senhor de engenho. E quando ela já tinha lá uma determinada idade, que ela já tinha uma capacidade produtiva, ela também já era encaminhada ali para o trabalho escravo. Então, uma forma de resistência ali seria os abortos, né? Porque já seria uma pessoa a menos para esse senhor de engenho, né? Para esse sistema. Então, já era ali uma forma de aborto. O suicídio também, né? Que já seria um escravo a menos ali para esse senhor. Porque, assim, gente, na visão deles, né? Quanto mais escravos a pessoa tinha, mais status ela possuía ali na sociedade. Então, quando essa pessoa perdia um escravo, para ela, assim, era extremamente desagradável, porque ela já tinha um escravo a menos ali, ela já tinha perdido o dinheiro que ela tinha investido nesse escravo, né, porque, por conta do comércio, e ela também já tinha perdido ali um pouco de prestígio, porque ela já teria menos escravos, então, digamos assim, menor prestígio social. Então, naquela época ali, uma forma de medir status, né, poder, era quantos escravos essa pessoa tinha. Então, por isso que os senhores de engenho ficavam extremamente irritados, né, eles não gostavam quando eles tinham essa perda de escravos. Então, por isso que os escravos, como uma forma de resistir, né, tinham essas alternativas aí de aborto, suicídio, ou eles também, né, se revoltavam, né, obviamente. Eles fugiam também, né, fugas, e formavam um núcleo de resistência, né, que é o quilombos, né, a gente vai ver que Quilombos de Palmares foi o mais famoso ali, né, nesse período ali da escravidão, mas eles, né, fugiam e formavam ali comunidades ali dos escravos que tivessem fugido dos engenhos ali dos seus senhores. O próximo aqui. Gente, eu vou fechar hoje a aula com duas questões, porque aí na próxima eu já vou começar a introduzir as invasões holandesas. Então, a gente vai fechar aqui com duas questões para a gente discutir um pouquinho e também para a gente ver se dá uma revisada ali no conteúdo. Essa questão aqui é da Universidade Estadual de Ponta Grossa, de 2018. A respeito do trabalho escravo no Brasil colonial, assinale verdadeiro ou falso. Vamos aqui para a primeira alternativa. Utilizados como mão de obra, na fase inicial da colonização, os indígenas atuaram como escravos na extração do pau-brasil. Não, né? A gente já viu ali no comecinho da aula, que quando ali ainda se tinha a extração do pau-brasil, na época do Brasil pré-colônia, a mão de obra indígena ainda era livre, então a alternativa está falsa. Vamos aqui para a segunda. A escravidão africana foi essencial para o desenvolvimento econômico no Brasil colonial. Porém, não é possível afirmar que os negros contribuíram para a formação do modelo sociocultural brasileiro. Falso, né? A gente sabe, a maioria da nossa população é composta de negros, então a gente falar que eles não contribuíram para a formação do modelo sociocultural brasileiro é extremamente falso, né? Não só isso, né? Não só a maior parte da nossa população ser negra, mas também pelo fato que eles deixaram, né, um legado cultural gigantesco para nós, né, através de música, de arte, de cultura, de religião. Então, é absolutamente falso falar que eles não deixaram nenhum tipo de modelo sociocultural brasileiro. Vamos para a próxima alternativa. Ainda que tenham contado com o trabalho escravo, os engenhos de açúcar do Nordeste tiveram nos trabalhadores livres e assalariados vindos da Europa a sua principal mão de obra. Falso também, né? Sim, gente, assim, não é mentira que se tinha algum tipo de mão de obra ali assalariada. Se tinha, mas era realmente insignificante se comparado à mão de obra escrava. Então, o que se tinha maior era um contingente ali de escravos, né, nessa produção açucareira. Se tinha um ou outro trabalhador assalariado livre, mas não era via de regra, né? Não era a principal constituição ali da força de trabalho. Então, a alternativa estava falsa. No século XVI, foi registrada a chegada de um grande número de africanos escravizados, vindo especialmente da Guiné e da Costa do Marfim.
alternativa está certa. Geralmente, esses escravos que vinham, né, da África, eles vinham geralmente dessas regiões. E no século XVI, né, 1500 e pouquinho, realmente ali a gente, mais ou menos ali para 1560, já tinha ali a chegada dos primeiros escravos africanos vindos, né? Então, realmente a alternativa é verdadeira. Aí vamos aqui para a próxima questão. Esse aqui eu não achei de qual vestibular que é, só que eu achei ela bem interessante. Aí eu trouxe aqui para dar uma revisada também com vocês. Sobre a sociedade que se construiu em torno da produção de açúcar na América Portuguesa, assinale as alternativas corretas. O termo engenho se referia ao local em que se produzia o açúcar, com suas moendas, fornalhas e casas de purgar, bem como as demais instalações e construções que o cercavam, como as moradias, a casa grande, a senzala, a igreja e os canaviais. Sim, gente, está correto, né? O engenho ali não era ali produzir o açúcar, que se obtinha o açúcar, o engenho era todo essa construção ali em volta da cana-de-açúcar. Então, além da produção do açúcar, né, dos instrumentos necessários para obter esse açúcar da cana, a gente tinha várias instalações ali destinadas ao convívio social, né? Então, a casa grande, a senzala, a igreja, os canaviais, então tudo aquilo ali fazia parte dessa estrutura ali do engenho. Aí na segunda alternativa, na sociedade açucareira havia grande dinamismo material. Essa mobilidade permitia a ascensão social dos escravos, que decorria da importância de seus conhecimentos sobre o processo produtivo, pois as funções que desempenhavam requeriam sólidos conhecimentos técnicos. Alternativa falsa, né? A gente vai ver que nessa sociedade ali açucareira, nessa sociedade colonial, não se tinha uma possibilidade de ascensão social para o escravo. Eram raras exceções de escravos que conseguiam comprar sua alforria e ter a sua liberdade, mas geralmente os escravos não conseguiam nem chegar a um determinado valor, porque eles tinham que pagar essa alforria aos senhores, então era muito raro escravos que conseguiam essa liberdade e essa mudança da camada social, então realmente não se existia uma possibilidade de ascensão social, né? Essa possibilidade ali de mobilidade. Então, a alternativa está falsa. Além dos trapiches, né, os trapiches eram engenhos movidos por tração animal, e com uma capacidade produtiva menor. Havia também os engenhos reais, movidos por roda d'água e com uma maior capacidade produtiva. Verdadeiro, tá, gente? Se tinha ali os trapiches, né, que eram movidos pela essa tração animal, tinha os engenhos reais, que eram movidos por água, e também tinha os engenhos que eram movidos pela força humana, pelos escravos. Então, se tinha ali esses tipos de engenho. Então, a alternativa está correta. Essa sociedade foi classificada como patriarcal, pois era centrada no poder do patriarca, que era ao mesmo tempo dono da terra, autoridade local e senhor do destino dos seus dependentes, empregados, parentes, agregados e escravos. Sim, gente, a gente se tinha ali na figura do homem, né, como patriarca, como aquele que era a pessoa que sabia ali, né, que tinha o comando ali da vida de todos. Então, realmente se tinha nesse poder desse homem, né, desse patriarcal, desse senhor do engenho, como, né, a pessoa que era responsável ali pelo destino de todos, né? Então, ela tinha que lidar com os empregados, com os escravos, né, com a família. Então, era como se fosse ali o, digamos assim, responsável de todos, né? Então, aí realmente tinha ali essa figura do homem, né, na posição de poder. Então, a alternativa está verdadeira. Vamos para a próxima. De forma distinta de outras regiões da América Portuguesa, a sociedade que se organizou em torno da produção de açúcar nunca foram utilizados escravos nativos, isso é, os índios. Então, na alternativa falsa, a gente viu que no começo, sim, foram utilizados os índios, né, como mão de obra escrava, mas aí depois, né, logo em seguida, já foi substituída ali pela mão de obra africana. Então, a gente falar que nunca foram utilizados é falso, porque eles foram sim, né, em determinado período
foram uma mão de obra escrava, mas já foram depois substituídos pelos africanos. Então, a alternativa está falsa. Então, gente, é isso a aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Basicamente, eu quis introduzir ali um pouquinho do começo, de como foi a colônia, e também um pouquinho do começo ali da economia açucareira. Nas próximas aulas, eu não sei se vai ser eu que vou dar, ou se vai ser a Irina ou o Pedro, mas um deles ali, um de nós aqui, vai continuar mais fortemente ali na economia açucareira, né, falando das invasões holandesas, né. Então, eu creio que nas próximas aulas a gente vai continuar esse assunto. Mas aí, basicamente, é isso. E se vocês tiverem alguma dúvida, né, vocês podem falar com os monitores, ou vocês podem falar comigo também. Eu estou no grupo do Rosa. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e bons estudos para vocês. Até mais.